e também o papel ocupado pelo Habermas, ocupado pela psicanálise na obra Conhecimento e Interesse, né? Então, o objetivo central foi demonstrar como Habermas utiliza a psicanálise como um método crítico particular e como ele também propõe a releitura da psicanálise como uma forma de discurso hermenêutico crítico, dedicado, então, sobretudo, à identificação de bloqueios sistemáticos no acesso às próprias experiências subjetivas e, em certo sentido, a sua superação, né, por intermédio de um método clínico que pudesse acessar o liame entre o processo de autoconhecimento e suas constrições sociais. Então, em face disso, a psicanálise representaria aqui uma peça fundamental, né, na suplantação de entraves positivistas ao desenvolvimento da crítica do conhecimento, explicitando um tipo de interesse emancipatório inerente à identificação e ao transcender de patologias sociais. E já na aula de hoje, eu pretendo demonstrar como esse projeto não se impõe sem dificuldades, né? Então, nesse sentido, eu pretendo abordar, sobretudo, a obra Critique on the Couch, ou então Crítica no Divã, uma tradução livre, na qual a Amy Allen defende, no capítulo 5, que é o capítulo em que eu fiz um recorte aqui para dar esta aula, né? Aborda a necessidade de revisar a releitura habermasiana da psicanálise. Então, nessa obra, a autora busca reconstruir a intuição, que foi proeminente nos primeiros trabalhos do Habermas e que foi recentemente revivida pelo Robin Selikatz, né? Um dos integrantes da quarta geração da teoria crítica, assim como a Amy Allen, na obra Crítica como Prática Social, de 2009. Então, nessa obra, o Selikatz defende que a psicanálise ofereceria um modelo frutífero para a metodologia da teoria crítica. E embora a Amy Allen entenda essa intuição, né, de um modo muito convincente, há também uma preocupação de que as interpretações da psicanálise que o Habermas oferece para apoiá-la sejam excessivamente racionalistas e cognitivistas. Então, segundo a Ellen, o método crítico que o Habermas desenvolve em Conhecimento e Interesse enxergaria a psicanálise como um processo de iluminação que funcionaria por meio de uma reflexão crítica e racional. E essa, então, é a maior objeção da Ellen ao Habermas, né? O modo como o seu projeto repousa sob uma base racionalista de interpretação dos métodos psicanalíticos. E, então, recentemente, têm sido publicados, né, diversos textos que apontam aí para o surgimento de uma nova geração de teóricos críticos, né, o que nós chamamos de quarta geração da teoria crítica. E embora o Habermas, né, continue sendo uma das principais referências aos integrantes dessa nova geração, existe também um consenso de que ele não teria conseguido desenvolver um diagnóstico suficientemente complexo das patologias sociais e nenhuma teoria que fosse capaz de criticá-las adequadamente. E isso se torna mais claro, principalmente quando nós falamos sobre dar conta das carências que são identificadas nas obras do Habermas, né? E é aqui, portanto, que alguns teóricos tentam repensar os fundamentos da teoria social e elaborar a partir deles novos modelos de teoria crítica. Então, nesse contexto, a Amy Allen, né, tendo aí mais de 2 décadas de intensas pesquisas e produções filosóficas, traz nas suas obras uma abordagem crítica ao pensamento feminista e a crítica social em uma tentativa de integrar as contribuições conflitantes, tanto da teoria crítica quanto de uma praxis feminista. E dessa forma, a Ellen acaba questionando Habermas em sua releitura da hermenêutica filosófica e também em sua interpretação da psicanálise como esse modelo de análise social, né? Colocando, então, novamente a obra Conhecimento e Interesse no centro desses debates metodológicos no interior da teoria crítica, né? Com a sua mais recente obra, na Critique on the Couch, né? O Crítica no Divã, na qual Amy Allen se baseia, então, tanto em Freud quanto na Melanie Klein,
a fim de desenvolver uma linha mais realista de pensamento psicanalítico, contrariando, assim, essas interpretações excessivamente racionalistas e progressivas da psicanálise que ela enxerga no método habermasiano, né, de conhecimento e interesse. Então, a Ellen argumenta que, né, que se voltar às pesquisas psicanalíticas a fim de conceder uma explicação minimamente plausível a respeito de por quais razões, né, por exemplo, as massas escolheram o fascismo ao invés da Revolução Comunista, a escola de Frankfurt, desde o seu início, tem se voltado aí à psicanálise a fim de desenvolver de método crítico. Então, recentemente, a Ellen me concedeu uma entrevista, né, que vai ser, inclusive, publicada em uma das ações prévias do nosso evento. Vocês podem acompanhar, vai ser publicado na revista. E ela, nessa entrevista, ela explica que talvez esse legado mais importante da tradição da escola de Frankfurt seja exatamente o seu método crítico. Então, no entender da Ellen, a percepção metodológica central dessa tradição, o que a distingue tanto da teoria ideal quanto do realismo político, é que ela se entende como enraizada e constituída por uma realidade social, cultural, histórica e política existente, que é permeada, então, por relações de poder, né? Relações que, no entanto, a teoria crítica visa criticar racional e reflexivamente. E isso significa que a teoria crítica lida desde o seu início, né, tanto com atenção, lida desde o seu início com essa tensão que é essencial, né, entre poder e a razão. E, além disso, ela lida também com o risco de que qualquer tentativa de resolver essa tensão em uma direção ou outra equivaleria a uma perda de perspectiva crítica. Então, a teoria crítica nos desafia a identificar fontes imanentes de insight normativo que podem abrir possibilidades para uma crítica e praxis transformadoras no presente. Só que a teoria crítica é mais que uma tradição intelectual que articula um método específico. Existe também, no cerne dela, né, um objetivo prático e político de emancipação. Então, nos primeiros anos da escola de Frankfurt, a emancipação já significava, antes de tudo, né, a superação de estruturas de opressão e alienação características do capitalismo tardio. A teoria crítica contemporânea, então, tem se esforçado para ampliar seu alcance para a teoria e prática, né, da emancipação de outras formas de dominação, incluindo, mas como a Ellen mesmo usa essa expressão, né, incluindo, mas não limitando, o sexismo, o heterossexismo, o racismo, o imperialismo e muitas outras formas de dominação, mas sem desistir da crítica do capitalismo. Então, dessa maneira, a Ellen entende que é na obra habermasiana, né, Conhecimento e Interesse, que a ideia de modelar a teoria crítica ao método psicanalítico recebe um desenvolvimento mais explícito e sistemático. Então, ela segue com a construção do seu argumento, afirmando que em Conhecimento e Interesse, o Habermas retoma a analogia entre a psicanálise e a metodologia da teoria crítica, em uma tentativa de transformá-la em uma visão racionalista, né, passando de uma concepção do método psicanalítico do método psicanalítico crítico, que está baseado em fragmentos da experiência, né, para uma concepção baseada no que ela chama de poder motivacional do insight racional, que é atribuído, então, a um modelo de comunicação, né? E isso, para Amy Ellen, funciona como uma interpretação muito falha da psicanálise, né? Devido ao fato do relato habermasiano a respeito da psicanálise priorizar conceitual e temporalmente o papel da interpretação linguística e do insight racional nesse processo de autorreflexão. Então, para Ellen, essa ênfase fica evidente, né, quando Habermas conclui de toda a sua discussão, né, a respeito dos postulados freudianos, que a psicanálise, como nas palavras do Honneth, né, parafraseando o Honneth, é crítica no sentido de que o poder analítico de dissolver atitudes dogmáticas seria inerente ao insight analítico. Então, a crítica termina em uma transformação da base afetivo-motivacional, assim como começa com a necessidade de transformação prática.
Então, a crítica não teria poder de quebrar essa falsa consciência se não fosse impulsionada por uma paixão pela crítica. Então, dessa forma, no relato do Habermas, embora a psicanálise comece com um desejo sentido de mudança, que impele, né, os sujeitos a entrarem na análise, pelo menos idealmente, leva a uma transformação prática dos afetos e motivações do analisando, o trabalho transformador seria apenas feito por um insight analítico, né? O interesse pré-teórico e antropologicamente profundo do analisando no autoconhecimento pode ser o que o atrai para a análise, mas o relacionamento analítico seria entendido, né, em termos comunicativos, sobretudo, né, como um facilitador de um processo de iluminação, que por sua vez leva a uma reflexão e autocompreensão intensificadas. Então, Ellen mesmo explica que, com base nessa interpretação da psicanálise, o Habermas oferece uma concepção análoga da crítica como diagnóstico e cura de patologias sociais. Então, como a psicanálise, a crítica começa e termina com uma necessidade sentida de mudança prática. E o desejo de mudança social obriga os indivíduos a se engajarem nessa crítica, né? E o insight obtido por meio da crítica, quando mediado por lutas políticas, por mudança institucional, né, por exemplo, levaria, idealmente, né, a uma transformação prática, mas funciona, se e quando, né, funciona, por meio de um insight racional. E essa é a maior crítica que a Amy Ellen faz ao Habermas, né? Então, a crítica se torna o processo de autorreflexão metódica aplicada ao nível de um todo social. Seria, então, uma tentativa de restaurar um diálogo interno que está mutilado dentro de uma sociedade, restaurando a comunicação pública com as partes que foram segregadas internamente, né, que foram recalcadas. E esse diálogo pode ser guiado por um interesse emancipatório, o interesse em superar as repressões sociais com formas patológicas ou mesmo a dominação política, e pode resultar em uma transformação social e política prática, né? Mas o poder crítico é inerente ao insight crítico, especificamente em um processo de iluminação comunicativa e racional. Então, para o Habermas, esse interesse emancipatório não se dá de outro jeito, a não ser por este insight crítico, né? Que ocorre especificamente em um processo de iluminação comunicativa e racional. Mas nessa obra, né, a Ellen defende exatamente a necessidade de revisar essa leitura habermasiana a respeito da psicanálise, a qual, né, influenciou aí boa parte dos objetivos e estratégias metodológicas da crítica social em figuras posteriores, né, como Robin Selikat. Então, ao focar na inteligibilidade de conteúdos simbólicos e na recomposição, né, de relações comunicativas distorcidas, o Habermas teria solidificado uma interpretação da psicanálise unilateralmente racionalista, deixando de lado, na concepção da Ellen, a dimensão afetiva que está impregnada, né, nos bloqueios à experiência subjetiva, bem como a sua importância na liberação de potenciais criativos, tanto nas reelaborações de compreensão individual, quanto em rearticulações da estrutura institucional da sociedade. Então, segundo a Amy Ellen, um método crítico que foi desenvolvido pelo Habermas em conhecimento e interesse enxergaria a psicanálise como um processo de iluminação que funciona por meio de uma reflexão crítica e racional, né? Sendo então essa a maior objeção que a Ellen faz ao Habermas, exatamente o modo como seu projeto, como seu método, né, desenvolvido em conhecimento e interesse, repousa sobre uma base racionalista de interpretação desses métodos psicanalíticos. Então, de acordo com a interpretação que a Ellen faz do Habermas, né, seria no mínimo problemática uma concepção racionalista da psicanálise, como o Habermas faz, né? A Ellen lê o Freud e a Klein de um outro modo. Ela entende que na psicanálise existe um processo, né, de análise para uma possível emancipação, e nesse processo estaria envolvido muito mais que apenas um conhecimento analítico, né? A chave para isso se encontraria em um processo que possibilitasse, ao analisando, né, aos sujeitos, experienciar o inconsciente que emerge pouco a pouco, né, até conseguir incorporá-lo em seu entendimento prático.
Então, nós vimos que a Ellen está interessada em reconstruir a intuição que foi proeminente nos primeiros trabalhos do Habermas e que recentemente foi revivida pelo Selickatz, né, sobretudo, exatamente de que a psicanálise oferece um modelo frutífero para a metodologia da teoria crítica. E nisso existe também uma certa preocupação de que as interpretações da psicanálise que esses teóricos oferecem para apoiá-la, né, sejam excessivamente racionalistas e cognitivistas. A Ellen alega, né, que nem o Selickatz e nem o Habermas conseguem levar a sério suficientemente o papel da transferência no método psicanalítico. E como resultado disso, eles acabam nem mesmo abordando, ou muito menos respondendo, a questão de que papel algo semelhante, né, a fenômeno de transferência pode desempenhar no projeto de crítica. Então, o objetivo do capítulo 5 de Critique on the Cult seria rearticular essa analogia entre o método psicanalítico e o método crítico a partir de uma compreensão menos racionalista e menos cognitivista do primeiro, né? Certamente, como a própria Ellen ressalta, pode-se estar inclinado, né, a dizer que a centralidade da transferência para um método psicanalítico minaria a própria possibilidade de modelar a crítica à psicanálise. Afinal de contas, né, pode-se muito bem perguntar também o que poderia servir como um equivalente funcional para a transferência na teoria crítica. E como a Ellen argumenta no livro dela, a melhor maneira de começar a entender isso seria entendendo a transferência em termos estruturais e não mais em termos relacionais. Ou seja, em termos estruturais, a transferência não se refere tanto ao processo de transferência de vínculos afetivos ou então de investimentos para a pessoa do analista, mas se refere aqui à emergência no contexto, né, da análise, do modo de o analisando vivenciar o mundo como precisamente isso, né, uma maneira idiosincrática de vivenciar o mundo né, que ele mesmo criou. E por meio dessa emergência, esse padrão de experiência é aberto à transformação prática. Quando a transferência, então, é compreendida dessa forma, sua ressonância como um modelo de crítica, entendido como um processo de desnaturalização, pelo que era tido como dado, revela-se como um produto contingente da construção histórica e social, um processo que simultaneamente abriria espaço, né? Um espaço social à transformação. Mas ainda assim, a Ellen explica que pode-se temer, né? Pode haver um medo que usar o modelo de transferência nesse contexto implicitamente a comprometa com a ficção problemática de um sujeito social total e integrado, semelhante a um indivíduo que se engaja no tratamento psicanalítico. E, de fato, né, essa preocupação aponta para um importante descompasso entre psicanálise e teoria crítica, né? Os indivíduos decidem entrar nesse tratamento analítico, enquanto as sociedades, como um todo, mesmo aquelas que são profundamente perturbadas, né, para usar o termo que a Ellen usa, talvez especialmente as profundamente, né, perturbadas, não buscam a teoria crítica. E embora seja verdade que a Amy Ellen não aborda amplamente esse problema no livro, ela sinaliza que se poderia, ao menos, começar a fazê-lo, estando mais atento à relação entre crítica e movimentos sociais. Ou seja, movimentos ou lutas sociais dão voz à indignação afetiva, ao sofrimento sentido e ao desejo de transformação de grupos de indivíduos marginalizados ou oprimidos. E, nesse sentido, poderiam ser vistos como análogos ao analisando, né, em busca de um tratamento. Então, ela entende que esses movimentos sociais, esses movimentos de luta por emancipação, acabam sendo análogos à mesma busca que o analisando faz quando inicia um processo de análise, né? Então, se a teoria crítica estabelece uma relação, no mínimo, simpática, embora não acrítica, né, com os movimentos sociais emancipatórios,
Então, o análogo do diálogo psicanalítico, através do qual a transferência opera, não seria um diálogo entre teóricos críticos e a sociedade como um todo, mas seria um diálogo entre teóricos críticos e os agentes sociais coletivos, né, que já estariam aí engajados em lutas por mudanças sociais progressivas, e isso é exatamente o que Robin Selicates argumenta no seu livro Crítica como Prática Social, de 2009. Então, enquanto o Habermas, por um lado, né, se centra na reconstrução da estrutura normativa da interação social, o Selicates, por outro lado, parece deslocar-se à elaboração de uma crítica em cujo cerne está exatamente a preocupação com as patologias sociais que perpassam a interação social. E assim, o Selicates parece defender que o foco da teoria crítica deveria estar na crítica das normas, dos valores ou mesmo das instituições sociais de caráter ideológico. E é também nessa obra, Crítica como Prática Social, que o Selicates, por meio da discussão habermasiana sobre a psicanálise, defende uma crítica reconstrutiva que, análoga à psicanálise, proporciona efetivamente uma crítica das patologias sociais que impossibilitam aos próprios atores sociais, né, aos próprios agentes sociais, aos sujeitos de uma sociedade, perceber as relações de dominação às quais são subjugados. Uma vez que, em muitos contextos sociais, as condições necessárias para que os sujeitos, para que nós, né, possamos exercer as nossas capacidades reflexivas, para diagnosticar, então, a absolutização do poder, não estão dadas. Então, a Amy Ellen, por um lado, ela critica o projeto que nós encontramos em Conhecimento e Interesse, porque ela entende que esse é um projeto extremamente cognitivista e racionalista, né? É uma interpretação racionalista e cognitivista da psicanálise. E ela, baseada, então, na Melanie Klein e no Freud, faz todo um processo e chega à conclusão de que o diálogo deve ser um diálogo entre teóricos e participantes, e que esses movimentos sociais seriam equivalentes, de certa forma, a quando um sujeito social vai em busca de tratamento, né? Inicia o seu processo de análise. E ela entende isso, né? Que os movimentos sociais seriam, de certa forma, análogos a quando um paciente busca um tratamento, né? E ela consegue entender que esse diálogo entre teóricos e participantes seria um bom jeito de colocar em prática o projeto habermasiano, né? Dando conta, então, dessas questões racionalistas e cognitivistas da psicanálise. Já o Selicates, e é por isso que eu gosto tanto, né, dessa controvérsia, porque ambos discordam do modo como o projeto habermasiano é posto, discordam entre si. A Amy Ellen defende essa necessidade de revisão, enquanto o Selicates não defende essa necessidade de revisão, ele não entende que precisa ser revisto todo o projeto habermasiano, mas os dois acabam chegando nessa mesma conclusão, né, de que o que muda mesmo é um diálogo entre teóricos e participantes, né, que o projeto habermasiano poderia ser traduzido de um modelo de clínica individual para um modelo de clínica, para um modelo de crítica, né, um modelo mais amplo de crítica às patologias sociais, através de um diálogo entre teóricos e participantes, né? Através de um diálogo entre os movimentos sociais e mesmo a psicanálise. Então, o Selicates, retomando a exegese de Habermas sobre o Freud, propõe que durante uma situação analítica, né, ocorre esse processo reconstrutivo, porque a compreensão efetiva da gênese das patologias que acometem o paciente requer não só que o analisando simbolize sua história de vida, né, ao trazer seus sonhos ou seus relatos fragmentados, mais espontâneos, né, mas também que o analista investigue os significados que são inacessíveis de antemão, né, a esse paciente, porque foram esquecidos ou mesmo reprimidos, de modo, então, a estabelecer novos nexos causais entre si
visando aqui explicar os mecanismos que distorcem o ato de rememoração e tentar tecer uma narrativa mais coerente, que seria capaz de dar sentido à experiência vivida. Então, a teoria crítica se torna não mais que um momento do movimento de autorreflexão dos próprios atores sociais, né, e de transformação dessas práticas embrutecidas por condições coercitivas, uma vez que já não cabe mais uma atitude afirmativa, né, em torno das condições ideais de vida social, mas aqui cabe agora identificar dialogicamente as condições inaceitáveis a partir de uma perspectiva dos agentes sociais, ou seja, nós, né, agentes sociais, atualizando a autocompreensão ordinária sobre formas de coerção deliberadas. Né? Então, segundo a Ellen, infelizmente, parece não haver uma escassez de agressão, destrutividade ou mesmo irracionalidade na política contemporânea. O que a Ellen, então, retomando, né, entende, é que por meio do papel da transferência, sobretudo na Melanie Klein, que é o que o Habermas simplesmente parece ignorar, né, na obra Conhecimento e Interesse, poderia haver, então, um meio de traduzir esse modelo de análise social para um modelo amplo de crítica às patologias sociais. E o Selicates, por outro lado, entende que seria através da psicanálise, né, sobre os mesmos moldes que o Habermas cunhou lá em Conhecimento e Interesse, mas também tendo um diálogo aí entre teóricos e participantes, né? Ou seja, entre a psicanálise e os sujeitos sociais. E assim poderia dar início a uma reconquista, a uma emancipação dos sujeitos sociais frente às coerções que são impostas pelas próprias instituições sociais como formas patológicas, né? E aqui todo mundo, então, começa a se perguntar, e foi mesmo uma pergunta que nós fizemos para a própria ML, né, na entrevista, onde entra, né, essa política contemporânea, né, como a psicanálise pode ser atribuída aqui, né, a nossa atual sociedade, né, a nossa atual política, todas essas questões democráticas que estão sendo afetadas, e a Ellen responde que parece não haver uma escassez de agressão, de destrutividade, mesmo de irracionalidade na política contemporânea. Né? E assim a psicanálise se tornaria mais relevante que nunca, né, para a teoria crítica. E, de fato, vimos um ressurgimento, né, do interesse pelos insights psicanalíticos entre muitos teóricos críticos nos últimos anos. Então, certamente, a Ellen não é a única a defender esse compromisso renovado entre a psicanálise e a teoria crítica, né? O livro da Amy Ellen, que é um livro extremamente recente, né, publicado em 2020, conversa também com o trabalho de muitos outros teóricos, né, como o Robin Selicates, que eu citei rapidamente, como o Whitebook, a Jessica Benjamin, a Mary Hood, que ambas fizeram um livro muito legal, né, e eu recomendo, que é por que a Amy, e isso é uma pergunta também, né, que fica, por que a Amy Ellen vai tanto, recorre tanto, a Melanie Klein não recorre mais ao Lacan, né, porque a Ellen trata um pouco do Lacan, mas a base inteira do livro dela é a Klein, né? E não mais o Lacan. Enquanto a Mary Hood, que é um livro que elas escreveram juntas, explica o porquê que ela prefere o Lacan a Melanie Klein, e a Ellen explicando o porquê que ela prefere a Melanie Klein, dentro dessa teoria crítica e psicanalítica, né? Prefere o Lacan a Klein. Então, é um livro que vale muito a pena e é muito interessante de entender, né? Então, já para ir finalizando, a Ellen recorre ao trabalho da Klein, em particular, porque ela entende que a teoria kleiniana oferece alguns insights muito interessantes sobre a nossa atual crise da democracia, né? Então, a Ellen explora brevemente, na conclusão do livro,
como que os pilares kleinianos conseguem dialogar com a crise democrática. A ideia, então, foi tentar explicar, a Ellen explicando, né, a noção da Klein de uma posição esquizoparanoide, né, não tanto em um diagnóstico de personalidades autoritárias, mas usar essa estrutura como uma forma de entender ou de tentar entender a nossa própria política, né? Então, dizer que a nossa política é cada vez mais feita de modo esquizoparanoide é dizer que ela adere a uma lógica de cisão, de desintegração e de polarização, né, que aumenta as tendências à demonização, né, dos oponentes e às distorções fantasmásticas, né, de uma realidade. E esse modo de política, então, seria alimentado por ansiedades persecutórias, ansiedades que são intensificadas, sobretudo, para utilizar o exemplo dado pela Ellen, né? Quando líderes de direita dizem que seus eleitores, dizem a seus eleitores, né, que o país está sendo invadido e os membros dessa nação estão sendo substituídos por imigrantes, por exemplo, né? Fornecendo, assim, um terreno extremamente fértil para teorias da conspiração e mesmo para discriminação. Então, para Ellen, o análogo político da concepção realista de pessoa de Klein seria, portanto, uma forma de realismo democrático que entenderia a democracia como um mecanismo para negociar a ambivalência, né? Lidar com a perda e canalizar a agressão como um modo produtivo, né? Uma forma produtiva. E mais esperançosamente ainda, a Ellen enxerga o realismo democrático kleiniano, enxerga que ele pode prever, de certa forma, um processo contínuo, meticuloso e aberto, né, de construção de comunidades políticas em face de divergências e diferenças profundas e permanentes, né? Evitando, assim, as tentações de um certo triunfalismo, né, de um derrotismo. A Klein acaba oferecendo uma defesa, na visão da Ellen, um tanto quanto mais sóbria e realista, né? Mas ainda assim muito significativa de um potencial produtivo e criativo de uma democracia. Então, foi isso que eu tentei trazer para hoje, né? Para nossa aula. Tentei demonstrar. Eu não tentei trazer, eu não trouxe tantos silicates, porque o objetivo do nosso minicurso era entender mais a Ellen e o conhecimento e interesse, né? Mas eu quis abordar com tudo isso como o projeto Habermasiano que nós vimos na última aula pode sim ser aplicado atualmente por teóricos críticos contemporâneos, né, integrantes da quarta geração da teoria crítica, a nosso modelo de vida atual, né, a nossa sociedade, a nossa política. E como a psicanálise ainda se faz importante nos processos de luta por emancipação, por reconhecimento dentro da nossa sociedade, né? E como Habermas, mesmo que com tantas críticas que foram feitas a ele, mesmo a sua teoria ainda permanece uma teoria extremamente rica, frutífera e que pode ainda nos ajudar a transformar, junto com os pilares psicanalíticos, processos de emancipação sociais, né? Junto aos movimentos sociais e em um diálogo, como Selicates diz, né, entre teóricos e participantes, sobretudo baseado nos pilares psicanalíticos. Então, essa foi a aula de hoje e eu gostaria muito de ouvir as perguntas de vocês, alguma consideração. Estou à disposição. Oi, Luiz, eu vi tua mensagem agora. Sim, vou disponibilizar, vou escrever aqui no chat as obras. Foram 3 obras que eu utilizei aqui, basicamente, que foi Conhecimento e Interesse do Habermas, Crítica como Prática Social do Selicat,
que a gente encontra só em alemão, não sei se está disponível já em inglês, e Crítica no Divã, né? Ou Critique on the Couch, que também só está disponível em inglês. Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil, e aí qualquer coisa também vocês podem me mandar um e-mail, eu posso disponibilizar o e-mail aqui, eu posso disponibilizar os PDFs que eu tenho, né, dos livros, eu acho que facilita bastante. Opa, ouve? Alô, Paula, me ouve? Oi, eu ouço, Vitor. Tá, eu posso então fazer uma pergunta ou uma Claro, provocação? com Bem, certeza. primeiro tem que reiterar, né, o que eu já disse semana passada, né, que é muito bom, especialmente quando a gente não conhece exatamente o tema, escutar alguém tão fortemente imbuído assim da pesquisa, né, e que traz tanta coisa para a gente. Então, as minhas perguntas, você não tens a menor, vou dizer assim, ó, não tens o menor dever de respondê-las, né? Porque elas vão ser provocações. Porque eu fui te ouvindo hoje e eu tive que tirar uns livros da prateleira que algumas coisas que tu colocaste me lembraram outras. E eu até pensei assim, espera aí um pouquinho, mas a palavra-chave ela não apareceu muito, caso tenha aparecido, né, a palavra-chave da pergunta que eu quero fazer. Aí, no final, tu usaste ela, a menos que eu tenha perdido algum outro uso que tu fizeste dela, que é a palavra reconhecimento, né? Estou aqui com o percurso do reconhecimento do Paul Ricoeur e estou com o ressentimento da Maria Rita Kell, né, que esteve com a gente semanas atrás. E eu quero ler um trecho dela, porque a partir desse trecho eu quero te fazer duas perguntas para a gente pensar junto, talvez, né? Que é o seguinte, né? Esse livro aqui, O Ressentimento, publicado por ela, um estudo sobre o ressentimento, vai fazer 20 anos. Ela lançou uma nova edição pela Boitempo e tal. Mas tem algumas coisas que eu não sei se ela mudou de opinião, né? Também não tive tempo de perguntar ali na conversa com ela. Que são com relação às possibilidades do reconhecimento, e eu acho que ela sustenta uma posição sobre essas dificuldades do reconhecimento a partir da psicanálise. Então, eu vou tomar a liberdade, Paulo, de ler um trechinho aqui. Me desculpa, né? Vou ter que fazer isso, porque foi o que a tua fala me inspirou, me fez lembrar desse trecho, eu saí catando aqui no livro. E aí, vamos pensar junto, né? Eu vou ler devagarzinho, porque é um trecho denso e eu diria até cruel, né? A Maria Raquel sabe ser cruel e ela está sendo nessas páginas aqui, né? Ela diz o seguinte: a busca de reconhecimento, tão característica das sociedades modernas, não oferece saídas nem para a injustiça, nem para o ressentimento que advém dela. Em primeiro lugar, porque o reconhecimento de alguns exclui necessariamente o dos outros. Daí, travessão. O reconhecimento se efetiva ao produzir o destaque de uma minoria contra o pano de fundo do anonimato geral. Em segundo lugar, o desejo de reconhecimento, para ser satisfeito, depende de que alguém esteja em posição de conferir notoriedade a uns poucos, em meio à massa dos homens comuns. Pressupõe, portanto, veja a crueldade, né? A manutenção da desigualdade que pretende contestar. O desejo de reconhecimento coloca os indivíduos na dependência de que o olhar de um outro, em posição de poder, venha reparar uma humilhação e atestar o valor dos desvalidos. Ela segue. Eu acho que essa parte já nos dá elementos suficientes para
pensar o seguinte: tem como equacionar desejo, lutas por reconhecimento, né, das quais fala tanto o Paul Ricoeur, que eu tanto gosto de ler, passando pelo Axel Honneth, né? Por isso que eu te peço desculpas, né? Porque a minha aproximação da escola de Frankfurt é totalmente indireta, de segunda mão ou de terceira, né? Porque o Axel Honneth já é um jovem, né? Da escola de Frankfurt também, e eu estou usando ele com base no que o Paul Ricoeur reconstrói, e puxo essa passagem da Maria Rita Kell para tentar pensar, assim, porque tu falaste muito de transferência, e eu acabei me perdendo na reflexão sobre isso, assim. Não é o caso de que, às vezes, esse desejo de reconhecimento presume uma transferência, assim, com relação, não sei, a líderes, a grupos. Para onde vai a transferência? Quem é que nos dá reconhecimento? Caso seja possível, né? Porque a Maria Rita Kell, nesse sentido, representaria ela não está falando só por ela está citando um outro autor aqui também, mas uma posição onde há uma tensão quase insolúvel entre a perspectiva psicanalítica e a perspectiva de luta por reconhecimento. E a tua bibliografia, né, desses autores, Amy Ellen e o Selicates, eles parecem ver possibilidades concretas, né, de estabelecimento dessa conquista do reconhecimento, certo? Entendi direito? Faz sentido introduzir a categoria de reconhecimento, sendo que, né, tu nem falaste dela tanto assim? Enfim, desculpa pela minha pergunta enviesada. Se ela não for demasiado enviesada, depois eu tenho uma outra. Capaz, Vitor. As perguntas são sempre cheias de arcabouço teórico, né? Eu gosto muito delas porque eu já vou aprendendo contigo nas perguntas, né? Bem, eu usei realmente pouco a palavra reconhecimento, porque, sobretudo na obra Critique on the Cult, ela não aparece muito, né? A Amy Ellen acaba explorando uma dessas implicações, né? Que seria a nossa dependência radical de nossos cuidadores, né? E aí que isso nos tornaria sistematicamente vulneráveis a uma subordinação, precisamente porque nos torna dispostos a aceitar um reconhecimento sob quaisquer termos que seja oferecido, né? Então, o reconhecimento, ela explora sobretudo na obra The Politics of Ourselves, que é uma obra que ela tem um diálogo legal com Critique on the Cult, mas não vai no mesmo segmento, né? Então, reconhecimento, de fato, não é muito abordado em Critique on the Cult. Ela procura abordar, sobretudo, na obra The Politics of Ourselves, o reconhecimento diretamente ligado com a nossa dependência dos nossos cuidadores, né? Então, esse termo, reconhecimento, vem junto para a ML com o termo de dependência, né? Com o conceito de dependência, sobretudo na Klein também. E na obra Critique on the Cult, ela então procura abordar um tipo diferente de dependência, né? Que seria um envolvimento com uma dinâmica profundamente ambivalente, né? De amor e ódio, agressividade e destrutividade. Então, ela não aborda muito reconhecimento, o conceito de reconhecimento em Critique on the Cult, assim como é uma crítica que fazem ao Selicat, que ele também não aborda muito o conceito de autonomia, por exemplo, né, na obra Crítica como Prática Social. São críticas, né, e de fato ela não aborda muito. Agora, respondendo a tua pergunta, do modo como eu tenho pesquisado, como eu tenho entendido ambos autores, eu concordo que a partir do momento em que há o reconhecimento de um certo movimento, de uma certa pessoa ou de uma certa reivindicação, automaticamente parece haver uma exclusão de outra. Mas do modo também como eu tenho interpretado aqui, parece que esses movimentos por reconhecimento,
e também, sobretudo, né, esses reconhecimentos por emancipação estão exatamente atrelados às instituições sociais com formas patológicas. Então, não é que necessariamente, claro que querem, mas não é que necessariamente os Selicatos ou mesmo a Ellen interpretem que são lutas por reconhecimento, mas são lutas por emancipação. Emancipação dessas instituições sociais com formas patológicas, do que elas trazem à nossa sociedade e do modo como essas dominações e essas absolutizações do poder acabam afetando determinados grupos sociais. Então, seria sim uma luta por reconhecimento, mas mais que isso, me parece que eles passam por cima dessa luta por reconhecimento, seria uma luta por emancipação, uma luta por emancipação dos traumas desse poder que, de certa forma, são como amarras para esses grupos sociais. Então, é uma emancipação que não deixa, pode estar muito atrelada também a uma luta por reconhecimento, mas não é do modo como os Selicatos e a Ellen interpretam esses movimentos sociais. De fato, eles interpretam tanto esses movimentos sociais que reivindicam emancipação, quanto, no caso dos Selicatos, nesse diálogo entre teóricos e participantes, sobretudo mesmo para sobrepujar, de certa forma, essa absolutização do poder que está diretamente vinculada com as instituições sociais, com formas patológicas, né? Porque eu adoro esse termo esse que a Ellen já não gosta muito, mas eu peguei do Habermas. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas, de fato, reconhecimento não é um termo muito utilizado pela Ellen, ao menos em Critique on the Cult, e, bem, pelo Selicates é menos ainda. Ela usa esse termo mesmo na obra The Politics of Ourselves. E não usa muito. Então, eu reitero as minhas desculpas por introduzir um conceitão desses, né? Uma molécula imensa dessa na conversa. E aí, mas aí a segunda pergunta, eu prometo que eu acho que ela se insere mais na tua fala, com relação a essa ideia de instituição e patologia social. Porque eu tenho uma sensação, né? Como leitor apaixonado de psicanálise, que é amador, né? Não conheço bem, que tem uma coisa que é mais ou menos assim, né? Do ponto de vista da prática clínica, existe uma desautorização, digamos assim, da autoanálise. Ninguém se autoanalisa, ninguém está em condições de ser como outro diante de si mesmo, como seria necessário para manejar a transferência e daí por diante. Muito bem. Aí, a minha pergunta é assim, eu tenho a sensação, me corrija se eu estiver errado, de que os pensadores da escola de Frankfurt, né, como essa geração que tu trazes, eles investem numa ideia de que a gente poderia ter uma cultura mais psicanalítica, pessoas mais bem formadas e informadas sobre mais ou menos o nosso funcionamento, né? E que a psicanálise ajuda a pensar como é que a gente funciona. Aí eu tenho a sensação de que o que passa, em certo sentido, pela cabeça, embora isso talvez não seja pronunciado, né, de pensadores da escola crítica, da escola de Frankfurt, é uma espécie de ideal de formação, ideal de Bildung, né, como dizem em alemão, na qual uma etapa, se você faz, sei lá, ensino básico, ensino médio, você faz análise, né, e aí você é introduzido na vida adulta, porque a palavra emancipação lembra isso, né? Lembra a conquista de uma certa autonomia que passaria por apropriar-se de certos elementos sem os quais a vida adulta não começaria. Mas, claro, né, ninguém está propondo assim, um programa, né, psicanálise para todos. Né? Acho que não é exatamente isso, não aparece, pelo menos explicitamente, mas tem um convite a essa ideia, né, de que se todos nós fôssemos um pouco menos neuróticos, histéricos, obsessivos, que se tivéssemos um manejo da nossa própria fantasia,
e, a partir disso, da ideologia que nos domina, a gente se movimentaria melhor no mundo, né? Não sei se tu concorda com essa minha perspectiva, mas tem um pouco disso, não tem? Insisto, não é como se nem o Habermas, nem os autores que tu traz, que eu conheço ainda menos que o Habermas, estivessem propondo um psicanálise para todos. Mas, no fundo, tem um espírito de... vamos ser um pouco menos ciosos de nós mesmos, perceber que estamos frequentemente enganados acerca daquilo que... né, tem uma parte de uma fala, vou mencioná-la de novo, né, mas agora não é um livro, uma palestra, da Maria Rita Kell, sobre a diferença entre objeto de desejo e objeto de consumo, né? Qual é o seu objeto de desejo? É sei lá, uma casa na Ilha de Caras. Não, isso é um objeto de consumo, isso não é um objeto de desejo. O objeto de desejo é um objeto que te move, um objeto que você encontra, né? E aí eu tenho a sensação de que a confiança que... aí nem só a fala crítica, como a gente deposita na análise, é uma certa intimidade maior da gente com esse monte de coisa que deseja, se a minha hipótese faz sentido, mas é mais ou menos com um mundo assim que esses pensadores sonham, né? Não sei, né? Bom, não foi nem uma pergunta, foi uma digressão. Você faz o que você quiser com ela. Não, é isso, Vitor. Assim, eu gosto muito das tuas perguntas e das tuas digressões, porque elas me fazem pensar, né? E me fazem, às vezes, assim, relembrar de pontos que passaram rápido demais ou despercebidos nas minhas leituras, né? Não concordo contigo de que esses teóricos aqui não estão propondo uma psicanálise para todos, né? Embora sim existe existe essa questão assim de uma maneira um tanto implícita, né, de que a partir da psicanálise os sujeitos conseguem então buscar de certa forma sua emancipação e conseguem reconhecer seus modos de opressão, os modos de opressão a que são submetidos na nossa sociedade, ou mesmo reconhecer seus traumas e de certa maneira superá-los, né? Agora, o que assim é muito claro, existe isso implícito, mas o que é muito explícito, né, o que é muito claro, por exemplo, no Habermas, né, é que ele foca nessa estrutura normativa de uma interação social, né? E o Selicates, por outro lado, ele já foca nessa crítica, né, em cujo cerne estaria aí a preocupação com essas patologias que perpassam a nossa interação social. Então, o que todos concordam é que tem o ponto principal a ser emancipado, que o sujeito deve se emancipar, é exatamente essas instituições sociais de caráter ideológico, fazendo uma crítica das normas e dos valores que está interligado a essas instituições sociais, e que não vai haver uma emancipação dos sujeitos sociais, né, uma emancipação social, se não for basicamente sobre os pilares psicanalíticos, né, aqui. São que esses autores basicamente enxergam na psicanálise, que a psicanálise é capaz de oferecer um processo, sobretudo reconstrutivo, né, para que tanto um sujeito social quanto a sociedade consiga, de certa forma, se emancipar ou, no mínimo, reconhecer a absolutização de poder a qual estão imersos, né? Então, seria através aí de uma reconstrução que é feita sob esses pilares de analista e analisando, que poderia haver uma emancipação, tanto social quanto individual. Então, sim, embora não seja explícito esse psicanálise para todos, é através da psicanálise para eles que há essa certa emancipação, né? Que seria a chave para que pudesse
haver uma emancipação, uma superação desses pontos de latência, tanto, né, aqui, clínica individual de um sujeito, dos seus próprios traumas e questões que é imposto ao longo da vida, quanto social, né, atribuído ao todo social, para uma emancipação de instituições sociais com formas patológicas. Não é uma psicanálise para todos, mas, de certa forma, a psicanálise ajudaria a todos. Seria mais ou menos assim, né? Não é tipo, olha, vamos todos fazer análise, e aí tudo vai melhorar, tudo vai dar certo, e a gente vai se emancipar dos nossos problemas. Mas, com a psicanálise, com os pilares psicanalíticos, seja em Freud, seja Lacan, seja Klein, com a transferência, é a psicanálise que é a chave, a gente vai conseguir, de certa forma, reconhecer os nossos problemas, reconhecer os traumas, entender as instituições sociais e assim se emancipar e superar esses traumas de alguma forma, né? No mínimo, reconhecer. Olha, obrigado, Paula. Eu vou só fazer uma última provocação aqui, nem é para responder, mas assim, ó, a depender do que acontecer domingo, né, nas eleições, a gente já pode protocolar uma espécie de manifesto junto com um abaixo-assinado pelo programa de políticas públicas psicanálise para todos, né? Seria um Olha, eu ia horizonte. dizer isso, Vitor. Não, porque não sei se tem algum psicanalista nos ouvindo, né, mas aconteceu uma coisa muito curiosa na divulgação do minicurso da Paula, que ele vinha com um alerta sobre eleições. Eu pensei, olha aí, a escola de Frankfurt está decidindo as eleições do Brasil, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar essa vantagem. Olha aí, né? A gente tem que mesmo ver os candidatos que minimamente entendem a psicanálise, né? E não a julguem como algo desnecessário ou, né, minimamente ofensivo, né, às suas políticas, ou que não queira abrir o pensamento das pessoas, um pensamento crítico, porque é isso que a psicanálise faz também, né, reconhece os seus modos de opressão e, por vezes, modos de opressão fascistas, né, e assim as pessoas vão tomando conta do seu campo, né, mas eu acho que a psicanálise para todos, o acesso a uma saúde mental deveria ser dada, né? E a psicanálise ajudaria muito nas instituições sociais e nos nossos governantes, na nossa política, na democracia. Eu acho muito legal. Muito obrigado, Paula, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Vitor, sempre. Temos mais alguma questão? Alguma dúvida? Eu acho que não, né? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês até aqui, né, nessa última aula do minicurso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre conhecimento e interesse, ainda que tenha passado de uma maneira rápida, né, e que a gente não tenha conseguido explorar conhecimento e interesse como merecia, né, são mais de 12 capítulos aí que mereciam ser lidos e explorados e debatidos, e seria ótimo fazer isso. E também espero que nós tenhamos entendido, né, ali um pouco da importância de conhecimento e interesse ainda, né, para a quarta geração da teoria crítica, e como a psicanálise pode ser traduzida de um método individual para um método mais amplo, né, de crítica e as patologias sociais. Então, muito obrigada, Vitor. Tu abriu a câmera. Tu quer falar mais algo? Não, é isso. Então, gente, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Vou encerrar aqui a nossa gravação, gente. Muito obrigada.